Olha o que Cícero, o grande advogado, dizia sobre a crucifixão. Coloca a imagem de Cícero aí para a gente. Cícero, você sabe, é um dos grandes expoentes do direito romano, brilhante advogado da época de Júlio César. E Cícero chamava a crucifixão de summum supplicium, crudelissimum supplicium. O que ele quer dizer com isso? A pior forma de tortura que se possa imaginar. A pior, a mais angustiosa, a mais cruel, a mais horrível, summum. Não tem nenhuma forma de tortura, dizia Cícero, pior do que a crucifixão. Outro personagem dos tempos romanos, olha aí na tela, Plautus. Plautus viveu antes de Cristo. Plautus foi um escritor romano, um escritor de peças teatrais, e ele mostra as primeiras evidências de que escravos eram muito crucificados. Ele fala muito da terrível crucifixão de escravos. Aliás, Plautus chega a dizer que na sua época, crux, a palavra crux em latim, era um xingamento de pessoas mais simples da sociedade quando queriam xingar um palavrão contra o outro. Eles falavam crux, de tão terrível que era a crucifixão. Aliás, a famosa confissão de Esquelédrios, um escravo, ele dizia o seguinte: eu sei que a cruz será a minha sepultura, pois lá estiveram os meus ancestrais, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô. Ou seja, o que a gente aprende? A crucifixão, além de ser algo terrível, era algo típico para escravos. Raciocine comigo. Olha o que Plautus falou. No período romano, a palavra latina crux, cruz, era um xingamento que as pessoas simples usavam no subúrbio de Roma. Ou seja, cruz não era uma palavra que eu deveria usar num púlpito se eu estivesse vivendo nos tempos romanos. Vocês sabem que há certas palavras que estão matizadas na língua portuguesa, mas não são boas de serem pronunciadas aqui. E se eu as pronunciasse, todo mundo ia se chocar. Rodrigo, isso não é palavra para se dizer num púlpito de uma igreja. Pois bem, se estivéssemos vivendo nos tempos romanos e eu estivesse falando com vocês num notório latim e eu dissesse a palavra crux, a metade do auditório se levantaria e sairia. Era um xingamento. Agora você entende como foi audacioso Paulo escrever: eu me glorio na crux de Cristo? Você está entendendo agora o porquê da primeira mensagem que eu li? Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os não-judeus. Viram dentro do contexto romano como essas palavras são fortes? Aliás, a coisa é tão séria que eu vou contar para vocês uma coisa. O Cícero, que eu mencionei para vocês, ele, certa feita, ele foi contratado para ser advogado de defesa de um cidadão romano chamado Rabírius. Nós temos preservados nos arquivos de Roma todos os laudos, a peça jurídica desse processo. E em determinado momento, eu não me recordo agora qual foi o crime do Rabírius, mas a promotoria queria pedir a crucifixão do Rabírius. E Cícero, lembrando da situação de Plautus, falou o seguinte: vocês se esqueceram que a palavra crux é um xingamento que não deveria ser falado diante de uma senhora da sociedade romana, de uma matriarca, de uma matrona, melhor dizendo? Pois eu digo para vocês que a cruz também não deveria ser mencionada nesse tribunal num processo de um cidadão romano. E a partir dessa brilhante defesa de Cícero, criou-se uma jurisprudência em Roma que a cruz não podia mais ser uma condenação para cidadãos romanos. É por isso que Pedro, por não ser cidadão romano, foi crucificado, mas Paulo foi decapitado, porque um romano não podia ser crucificado. Olha mais um depoimento do passado sobre a cruz. Flávio Joséfo. Ele descreveu o evento da crucifixão como sendo a mais desgraçada de todas as mortes. Joséfo estava presente em Jerusalém quando a cidade foi cercada pelos romanos. E ele viu ali os romanos crucificando os judeus no ano 70, 500 pessoas por dia eram crucificadas pelos romanos. A ideia, pode voltar para mim? A ideia dos romanos era o seguinte: os judeus estavam amotinados dentro da cidade, então eles pegavam judeus de vilas próximas e crucificavam do lado de fora da cidade para obrigar os judeus que estavam dentro dela a se renderem. Então imagine a tristeza, você dos muros vendo sua tia, seu primo, aquela pessoa da sua família que morava numa aldeia distante, sendo crucificada ali. 500 pessoas por dia
eram crucificadas. Quando acabaram as madeiras, os romanos começaram a pregar as pessoas na cruz. Joséfo descreveu que ele andava no meio dos romanos. Joséfo era um judeu que nessa época estava no meio dos romanos, depois se arrependeu e escreveu Guerras Judaicas. Depois você dá uma gulgada, você vai aprender sobre ele. E Joséfo diz que ele chegou até ver um amigo dele sendo crucificado, que ele implorou a Tito para tirar o sujeito da cruz ali e limpar o corpo dele. E ele sobreviveu, esse amigo de Joséfo. Joséfo diz que a única coisa que os romanos fizeram de piedade foi na hora de crucificarem as mulheres de costas, para não mostrar o nu frontal. Havia homens que eram crucificados com a genitália pregada também no madeiro. Era terrível. Eu não estou aqui exagerando, eu estou dando fatos que a história apresenta. E todos esses fatos que eu estou apresentando, eu espero que levem você a ler com outros olhos o relato da crucifixão de Jesus e o significado desse símbolo para o cristianismo. Mais um depoimento do passado para vocês. Dessa vez de Sêneca, o dramaturgo Sêneca, que aliás até ajudou ali também na educação de Nero. Olha o que Sêneca falou na sua epístola. Ele falou que a morte de cruz era algo tão desesperado, ele estava escrevendo ao seu amigo Lutílius, que ele dizia o seguinte, que ele preferia o suicídio à morte de cruz. Você sabe que se houvesse uma morte hedionda em Roma que eu pudesse estabelecer no topo da lista, era a morte por suicídio. Uma pessoa que suicidava, ele acabava trazendo desgraça e desonra para toda a família. Toda a família. Mas Sêneca dizia, olha, ainda que assim seja, eu prefiro o suicídio à morte de cruz. Na tela eu vou mostrar para vocês, na história de Roma, as 4 piores formas de pena capital que Roma instituiu. Por ordem de dramaticidade, do pior para o menos ruim. Não se diz menos pior, viu, gente? Pior já é grau de superlativo. Menos ruim. Então eu estou saindo do pior para o menos ruim, porque todos são dantescos. Vou começar de baixo para cima, então. Aliás, de cima para baixo. Aliás, o contrário. Se eu quero falar o menos ruim, eu vou começar com o 4. O menos ruim era ser degolado. Supostamente você não sentia dor. Passava na navalha ali e acabou. Em terceiro lugar, do menos ruim, o daninácio ad bestias, que era quando você era lançado vivo perante animais selvagens para ser devorado numa arena, como cristãos que foram lançados aos leões. Em segundo lugar, o cremácio, que é quando você era queimado vivo. Diz que uma das piores formas de dor é morrer queimado vivo. E a pior das piores, essa sim, a pior, a crucifixão. No ranking era pior. Agora, será que foi no monte que Jesus foi crucificado? Vamos abrir a Bíblia comigo aqui, no Evangelho de Mateus. Capítulo 27. Versículos 30. Perdão, versículo 31. Mateus 27, verso 31. Está com sua Bíblia aberta? Então preste atenção. Depois de terem zombado dele, retiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que iam passando pelo caminho blasfemavam contra ele, dizendo, e meneando a cabeça, dizendo: ei, você que destrói o templo, em 3 dias o reedifica,
Salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes e os escribas e anciãos, zombando, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus? Pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: eu sou o Filho de Deus. Até os ladrões que estavam com ele zombaram dele e o insultavam, diz aqui o Evangelho. Terrível aquilo. Eu acabei adiantando um slide aí, mas olha de novo, será que isso aconteceu numa montanha? A gente fala Rude Cruz do Monte. Eu lamento dizer para vocês que Jesus não morreu numa montanha. Olha o que diz Quintiliano, que viveu na época de Cristo, sobre o método o método romano de crucificar pessoas. Quintiliano escreveu assim: sempre que crucificamos o culpado, as ruas mais movimentadas são escolhidas, onde mais pessoas possam ver e serem movidas por esse temor. Porque as penalidades se relacionam não tanto com a retribuição do que com o efeito exemplar. O porquê ele deveria ser junto. O que Quintiliano quis dizer? A cruz, ela deveria ser ao mesmo tempo um motivo de tortura e de alerta. Se você se levantar contra Roma, isso vai acontecer com você. Então, normalmente, eles crucificavam as pessoas ao longo do caminho. Tanto é que Mateus diz aqui, os que passavam ficavam balançando a cabeça. Olha essa imagem aí. Essa é a imagem que as pessoas têm da cruz de Jesus lá no Calvário, no monte, né? Mas não faz sentido. Porque para Jesus ser crucificado num monte, o único monte que dá de frente da cidade para o qual Jesus podia ser crucificado é o Monte das Oliveiras. E essa foto está de propósito errada, colocando Jesus crucificado em cima do Monte das Oliveiras. Aí você tem um vale tremendo lá embaixo. Mas não foi assim que Jesus foi crucificado. É mais provável pela arqueologia que Jesus foi colocado numa colina bem mais perto assim da cidade. Estão vendo? Quando eu digo colina, eu digo algo em torno de 3, no máximo 5 metros de altura, em que as pessoas pudessem passar, menear a cabeça e debochar de Jesus. Deixe-me explicar de onde veio essa ideia de crucifixão de Jesus no monte. No 5º século depois de Cristo, um bispo chamado Cirilo de Jerusalém estava fazendo uma homilia, um sermão, e ele resolveu comparar o Calvário com o Sinai. Então, na sua homilia, ele acabou chamando os dois montes, o Monte Calvário e o Monte Sinai. E por causa desse sermão de Cirilo de Jerusalém, o cristianismo acabou emplacando a ideia de monte onde Jesus foi crucificado. Mas fique tranquilo, isso não é uma heresia, é um erro. Mas isso não me impede de maneira romântica, imaginar o monte onde Jesus foi crucificado. Aliás, um dos hinos mais lindos que nós temos, cantado até pelo pastor Fernando Iglesias, fala sobre o monte do Calvário. Monte, monte do Calvário. Eu não vejo problema em cantar, porque isso não é uma heresia, é um erro histórico, mas também é um erro histórico chamar os habitantes do continente novo de índios. Nós sabemos que isso é um erro penitencenário, porque Cabral chegou aqui pensando que havia chegado às Índias. E Colombo também, né? Colombo chegou pensando que tinha chegado às Índias, então acabaram chamando os habitantes aqui de índios, mas é um erro penitencenário de Colombo. Aqui não era a Índia, portanto os nativos aqui não deveriam ser chamados de índios, mas os livros de história até hoje perpetuam o erro chamando-os de índios, então não tem problema chamar o Calvário de monte, mas não era um monte. Agora, olha como poderia ser a cruz de Jesus. Olha aí. A cruz tinha, na verdade, 2 partes. Ela tinha o poste, que era o stips, e tinha o patibulum, que era o travessão. O mais comum era o crucificado levar apenas o travessão até o local de ser crucificado. Volta para mim aqui que eu vou explicar para vocês como é que funcionava isso. A pessoa carregava aquele poste mesmo atravessado aqui, o patibulum, nas costas, e ele tinha que ter amarrado aqui no pescoço dele uma placa, geralmente de madeira, chamada títulos. Essa prática, essa tábua que tinha o títulos,
ela continha a acusação dele, no títulos. Títulos era a acusação dele. Ladrão, bandido, assassino, ficava aqui escrito. Pilatos, para ironizar os judeus, escreveu Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Escreveu em hebraico, em grego e latim. Pilatos escreveu. E o pedaço de madeira onde ficava escrito títulos era tabule. Tabule. Agora, só uma curiosidade para você saber. Quem geralmente escrevia na tabule a sentença do condenado era o tabeliones, em latim. Da palavra tabeliones veio o cargo que temos até hoje do que cuida do cartório, o tabelião. Então, quando você vai a um cartório, você vai registrar-se junto ao tabelião. O tabelião vem de tabele, que é tábua em latim, e o tabeliones é aquele que escrevia na tábula o títulos, a condenação da pessoa. Volta, por favor, aí na tela para mim a cruz. Vocês notem que o stips, que é o poste que estava no meio, tem uma pequena protuberância ali chamado de sedícula. Era uma espécie de banquinho. Esse banquinho era onde a pessoa podia ficar... Desculpa, gente. Volta para mim um pouco aqui. Apoiada. A dor era tão grande que o Filho de Deus tinha que apoiar o corpo dele ali, justamente para que os pregos não rasgassem as mãos. Lembra que eu falei? Então a pessoa ficava assim, ele apoiava. Deixa eu mostrar na terceira câmera, eu vou pular para a terceira para ficar mais fácil, está aberta. Ele ficava com os pés, um pregado de cada lado, como eu mostrei naquele primeiro vídeo para vocês, e aqui. E ele descansava naquele pequeno banco, aquela sedícula, e quando tinha que respirar... Gente, até o gesto que eu estou fazendo aqui para você é humilhante. É feio. Não é um porte nobresco. O Filho de Deus ficou daquele jeito. Já expliquei com isso que eu acredito que os pregos estavam nas mãos de Jesus. Alguns autores pensam que poderia estar no pulso, porque a mão iria rasgar e tudo, mas alguns estudos foram feitos mostrando que se a pessoa estivesse apoiada na sedícula e os pregos aqui, ele podia ser pregado na mão, mas toda hora que ele tinha que respirar, ele tinha que lutar entre a dor de ficar sufocado ou a dor de fazer um movimento aqui para tomar ar, e os pregos tinham que machucar ainda mais, porque ficavam rodando aqui. Ou mesmo que fosse no pulso também, ficava machucando mais ainda. E ele voltava. O Filho de Deus passou isso por você. Olha, eu não me emocionei aqui por teatro, eu não sou ator de filme. Era muito dolorido tudo que Jesus passou. Eu vou pedir licença aqui apenas para não entrar num mérito da questão, mas eu explico num outro dia, sobre o formato da cruz, porque eu sei que algumas pessoas vão fazer perguntas depois. Escuta, eu ouço os testemunhos de Jeová dizendo que era uma estaca de tortura e não uma cruz. Eu vou explicar isso numa outra época para você, tá bom? Por hoje eu só vou resumir dizendo que eu tenho elementos o bastante para acreditar que Jesus foi colocado numa cruz. E uma coisa que eu quase ia esquecendo de dizer. Eu falei para você esquecer os quadros. Você que é católico, esqueça por um pouco a imagem do Jesus crucificado lá na frente da missa. E esqueça mais um detalhe. Normalmente, os quadros mostram Jesus crucificado com um pano cobrindo a sua nudez. Não havia esse pano. Você era colocado completamente nu. E tem coisa pior do que sofrer bullying?
Imagine você sentindo dor. Não é novidade para ninguém, porque eu já revelei nas redes sociais como eu lutei com depressão. Depressão profunda. E Jesus, desde a quinta-feira, ele começou com uma depressão profunda. Você sabe que há vários tipos de depressão, não vou dar uma palestra sobre isso porque não é minha área, mas quem é especialista sabe que eu não estou falando bobagem. Há diferentes tipos de depressão, diferentes efeitos, diferentes causas, diferentes níveis. E eu posso, sem errar, classificar Jesus na quinta-feira como tendo algum tipo de depressão severa. Ele chegou a transpirar sangue. Ele falou, minha alma está repleta de tristeza. Quando você está deprimido, gente, é horrível. Eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Eu não queria ver ninguém. Não havia comida que me apetecesse. Não havia palavra de ânimo que confortasse. Nada. E Jesus naquela época não tinha nem a ajuda de um medicamento, de um Rivotril, de uma paroxetina. Não, ele não tinha a ajuda de nada disso. Ele não tinha nenhum psicólogo, nenhum terapeuta, nenhum psicanalista para estar com ele ali, não. E os 3 companheiros que ele ainda pediu para ficarem com ele e orarem, começaram a dormir. Você se sente assim muitas vezes, né? Quando você está pior, parece que todo mundo foge. Para piorar isso, ele é humilhado, cospem nele. Alguém que ele amou até o fim, que era Judas, o trai com um beijo. Ele passa uma noite toda mal dormida, sendo batido, surrado. Na sexta-feira de manhã, ele vai, é humilhado. Aquela multidão, gente, uma semana antes, ele havia entrado em Jerusalém, montado num jumentinho, cercado de louvores, e o pessoal com ramos na mão, colocando para ele passar por cima dos ramos. Alguns colocavam as capas, outros colocavam ramos, e falavam, Baruch atah Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, Jesus, o filho de Davi. E uma semana depois ele vê, talvez até alguns dos que estavam participando da multidão anterior, agora cuspindo nele. Imagine você andando aqui pelo internato, e as pessoas ridicularizando você. Ele chegou e falou, pai, não sobrou ninguém, só o Senhor. E quando ele olha para cima, até o pai está de costas. Porque o pai não podia intervir naquele momento. E ele grita, Elahi! Elahi! Em aramaico significa, meu Deus! Lama sabachthani! Por que o Senhor me desamparou? Jesus não falou isso com voz de frequência modulada. Você está chateado, você chega para mim, Rodrigo, eu estou orando e Deus não responde, por isso que eu estou desanimado. Ele não respondeu a oração de Jesus. Jesus orou com fé, sem pecado, e o Pai não respondeu, foi silêncio. E mesmo assim ele falou, nas tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. Eu quero desafiar você nessa noite, onde você estiver, aqui ou fora. O Pai não está te respondendo? Eu sei. Eu sei como é horrível às vezes o silêncio de Deus. Mas entregue sua vida na mão dele, ele não vai aprontar com você. Mesmo depois da morte de Jesus, continuaram muitos desaforos. Tertuliano diz que, na época dele, os cristãos eram acusados de adorar o Deus cavalo. E eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha essa imagem que foi encontrada, um dos desenhos mais antigos da cruz. Ela foi encontrada em Palatino, na montanha ali de Roma, onde ficava o palácio dos imperadores. E em Palatino tem uma escola primária. E eles encontraram um grafite feito por alunos da escola. Como o grafite está bastante apagado, tem quase 2000 anos, o que estava desenhado é isso aí. Você vê um asno, um burro crucificado, e um rapaz em posição de adoração, e com um grego muito mal escrito, certamente coisa de crianças ainda na pré-escola, fizeram o grafite ali
Alexamenos sebeteteon, que a tradução seria Alexandre teme ou adora a Deus, que está inclusive com erro gramatical em grego. E numa outra sala, encontraram outro grafite. Mas antes de falar desse outro grafite, volta para mim. Nós estamos numa escola. E há muitos alunos aqui. E talvez nem todos os alunos estão com a proteção de uma escola cristã como os alunos do NASP. De repente eu estou falando para você que está sendo ridicularizado numa federal, porque você acredita em Jesus. Alexamenos, não sei quem foi esse menino, mas eu quero encontrá-lo na eternidade. Ele foi ridicularizado pelos colegas, porque ele adorava um Deus que todo mundo falava que era um Deus cavalo. Ele adora o Deus que crucificaram. Imagina na época de Roma. Uma coisa que me doeu muito, uma vez que eu li um relato arqueológico de uns achados de Israel, que eu achei de uma arrogância tremenda a pessoa que estava com um grupo de arqueólogos. Eu li o relato. Se eu estivesse lá, ele ia escutar alguma coisa. Eu não ia ficar calado. Passou um grupo de jovens assim, e ele deu uma risada falando, turistas. O cara falou, turistas. São aqueles peregrinos cristãos bestas que vêm aqui. Eu vi só o relato disso, por escrito. Aí ele começou a explicar o local e falou, sabe quem construiu isso aqui? Pilatos. Você sabe quem é Pilatos? Interessante. Arqueólogos israelenses não sabiam quem era Pilatos. Um deles falou assim, Pilatos foi aquele governador romano que matou o Deus deles. Me doeu. Me doeu. E me dói mais ainda. Sabe o quê? Abrindo o coração para vocês, por isso que eu estou chegando mais aqui. Me dói mais ainda, porque eu sei que se eu falar mal do seu filho, se eu chamar o seu filho de vagabundo, você dificilmente vai conseguir assistir meu sermão. Se eu chamar a sua esposa de periguete, você, além de querer me dar um soco, não vai mais ler nem um livro que eu assisti, que eu escrevi, nem um vídeo que eu produzi. Mas se eu blasfemar contra o seu Deus, você vai continuar consumindo o que eu produzo. Isso que eu não entendo. Se eu falar mal de alguém de sua família, você nunca mais olha para mim. Mas se eu debochar de Jesus, você continua me assistindo. Eu gostava muito de Portas dos Fundos. Depois do que eles fizeram com Jesus, desculpe, pode ser o humor mais bem-humorado, para mim que ele é lixo. E eu sei do que eu estou falando, que eu conheço gente lá de dentro que sabe o que eles são na realidade. E a gente continua achando engraçado. Mas eu louvo a Deus, porque apesar dos deboches, tem gente que entrega a vida a Deus ainda.